Jogo. Ô, Alberto, vamos começar com você então. Cruzeiro contra o Santos pela Copa do Brasil, o time voltou, para mim, minha opinião, voltou a apresentar aquele belo futebol de outrora, né? A vitória sobre o Peixe dá moral e mais confiança ao time que ainda está sobrando nesse brasileiro. Dá, é lógico que dá. Poderia ser melhor, né? A não fosse o Joia. O Joia atrapalhou tudo, né? Joia rara, né? Esse Joia Rodrigo Joia é o bandeirinha lá. Anular um gol daquele, um gol legítimo, né? Totalmente legítimo, né? Que poderia ser 2-0, o que seria melhor para o jogo de volta lá na Vila Belmiro, que é um jogo difícil. A Vila Belmiro é um jogo difícil, pela torcida do Santos, estará presente toda lá no seu estadinho do Santos. É sempre um jogo difícil, mas o Cruzeiro tem categoria, tem time, tem elenco para chegar lá, meter gol no Santos e classificar, não tem dúvida nenhuma. Mas o problema maior do Cruzeiro é amanhã. Você não falou amanhã, mas é amanhã, é o Botafogo. É o primeiro, é um jogo decisivo. O Botafogo está naquela situação terrível, financeira e clubisticamente no Campeonato Brasileiro. Na tabela. Na tabela, né? É um dos lanternas da tabela. Mas vem mordido, vem para fazer tentar um resultado positivo de qualquer maneira. Mas o Cruzeiro também está prevenido para esse jogo. Pois é, então a pergunta aqui, Alberto Rodrigues, está aqui para você, ó. Ronaldo Gonçalves, Vaca. Sou eu, né? Vaca é quem? Não é Isabel, sou eu. Graças a Deus. Graças a Deus. Dê um abraço pro Vibrante, tá dado o abraço. Estamos confiantes na Tríplice Coroa. Mande um abraço pra galera ligada aqui no Betânia, tá dado o abraço. Tríplice Coroa, né? O caminho tem que pensar. Já conquistou o Mineiro, agora tá prestes a conquistar o Brasileiro, né? Vai depender só do Cruzeiro e tanto quanto difícil é a Copa do Brasil, mas pode conquistar a Copa do Brasil também. Você abra as suas participações aqui, Nossa, por favor, vamos lá. Essa é nova, hein, Pérez? Vamos falar do Cruzeiro, daqui a pouco a gente fala do Atlético. Olha, Pérez, eu continuo achando que o Cruzeiro tem, sim, o melhor elenco do Brasil. Eu mantenho isso desde o primeiro turno do Brasileiro. Acho que o Cruzeiro está sobrando, não só na tabela, mas no futebol. Agora, óbvio, a gente não vai ser besta aqui de falar o contrário. O Cruzeiro caiu muito nos últimos jogos. O primeiro tempo, aí eu concordo com o que você disse, o primeiro tempo contra o Santos, o jogo contra o Santos, até os 30, 35 minutos, parecia que o Cruzeiro voltaria a ser aquele do primeiro turno. O Cruzeiro que saía rápido para o ataque. A gente falava isso aqui no programa várias vezes, nós falamos isso aqui no primeiro turno. A velocidade que o Cruzeiro saía no contra-ataque era uma coisa espantosa. O Cruzeiro chegava em 2, 3 segundos, ele estava dentro da área do adversário. De repente, o time parece que abriu o bico, parece que sentiu. Agora, continua tendo um ótimo elenco, para mim, o melhor do Brasil. E o Cruzeiro, ainda assim, com 1-0, vai jogar na Vila Belmiro, concordo com o Albertinho, muito complicado, mas o Cruzeiro tem time para vencer, inclusive, lá em Santos. E é jogo de time grande. Atlético e Flamengo, Cruzeiro e Santos, é jogo de time grande. Se um ganhar lá, o outro ganhar aqui, não tem zebra nesse tipo de jogo. Se o Cruzeiro ganhar na Vila, não é zebra. Então o Cruzeiro tem tudo para voltar classificado, sim. Mas primeiro o Botafogo, hein? Concordo com a Albertinho. Agora tem uma questão importante, até você citou a velocidade de contra-ataque que o Cruzeiro tinha, que aí deu uma queda no rendimento. Mas isso tudo é previsto, tecnicamente falando assim, existe um período chamado periodização assim, dos atletas e dos jogos e tudo mais. Outubro, novembro, para o ritmo, para o calendário que é um calendário sem vergonha aqui no Brasil, para os clubes de futebol, assim, é prevista uma queda do ponto de vista técnico da preparação física. Do ponto de vista físico, né? Pela periodização é prevista essa queda, outubro, novembro. Mas como o Pérez já falou aqui, o Cruzeiro ainda está sobrando no Brasileirão. O Albertinho falou com uma coisa muito importante. É difícil o jogo na Vila Belmiro? Sim, mas o Cruzeiro já agarrou a vitória aqui, que era o mais importante, já garantiu. É difícil, mas não é impossível, e é até muito mais possível do que impossível. O Cruzeiro, inclusive, com o Kleber, né? Quem não se lembra, foi lá e garantiu a vaga. E não é momento de alarmar, assim, porque isso é previsto do ponto de vista técnico da preparação física, essa queda no rendimento, como existe nos outros clubes, mas como o Cruzeiro estava muito acima, acho que a queda é mais sentida. Mas não tem crise, não tem nada. Eu acho que isso é totalmente natural. Eu acho também, viu, se me permitem, o elenco do Cruzeiro perdeu muito por ter emprestado, ter vendido o Luan, que era um jogador importante no plantel do Cruzeiro. Ele era atacante e era lateral esquerdo, que quebrava o galho muito bem, né? O outro jogador foi o Souza, que também não é um titularista, não tem nada de grande jogador, mas era muito importante no Cruzeiro. E o Tinga. No elenco e o Tinga. A contusão do Tinga, porque quando colocava o Tinga já veterano, mais experiente,
Ele arrumava o time Chamava do Cruzeiro. para ele a Chamava para ele a responsabilidade, responsabilidade. Então são 3 jogadores muito importantes que estão fazendo falta a esse elenco do Cruzeiro. Só lembrando aqui também que o Cruzeiro ganhou do Santos lá na Vila Belmiro no ano 2000 e foi campeão da Copa do Brasil. Isso, e o que a Abel falou, dá até para se comprovar com a campanha do ano passado. Porque no ano passado, se vocês pegarem a campanha do Cruzeiro, em 2013, o Cruzeiro foi campeão, inclusive, né? Todo mundo se lembra. Nesse mesmo período, o Cruzeiro teve uma queda também. É natural. O Cruzeiro perdeu, se eu não me engano, Mas também uma análise também. O Cruzeiro começou muito bem, começou num ritmo alucinante, disparou na frente, aí tem essa acomodação, depois vem uma quedinha. Os outros começaram ruim, estão correndo atrás, estão correndo atrás e deram a subida também. É quase que uma... O cansaço é para todo mundo, né? Essa é a verdade. O cansaço é para todo mundo, as viagens são as mesmas. Exatamente. Então, e também tudo isso, gente, vamos dizer, torna o campeonato mais emocionante, né? Claro. Sinceramente. Porque se tivesse ganho, não tem graça. Exatamente. Você pega o Atlético, por exemplo. O Atlético é a melhor campanha do retorno, né? Seria o campeão do retorno. A derrota para o Flamengo na Copa do Brasil, e o time com tantos problemas aí, vamos ver se vai manter esse nível, né? Aí uma pergunta, isso não abala? Ou deixa aquela certeza de que a vitória amanhã seria uma árdua tarefa para quem vai entrar em campo? Você entendeu a minha pergunta? Não. Perdeu para o Flamengo. Também não entendi. Perdeu para o Flamengo. Ainda bem que você perguntou. Abalou o time. E deixa mais sério, vai ser difícil ganhar do Atlético Paranaense, com o time que está aí, nós estamos perdendo, isso aqui. Isso é psicológico, joga pra cima. O Vitor disse uma frase muito certa essa semana aí, que eu acho que não teria necessidade de ser assim, né? Mas o Vitor disse aqui no Atlético... Se não for com emoção, não é Atlético, né? Ele disse, aqui não é a gente não precisa ter emoção, é obrigatório, né? Sempre tem que ter. Como diria o Ronaldinho, aqui é galo. Contar com isso. Eu pensei nisso na hora que ele falou. Não pode contar com isso. Não pode ser sempre assim. Não quer dizer que perdeu de 2 lá, que vai fazer 4-1 aqui. E o Atlético está contando muito com essa sorte. E eu não digo só sorte. É claro que contra o Corinthians o Atlético jogou muito. Só que não pode contar com isso. Não pode fazer o torcedor sofrer tanto. Essa coisa assim. do eu acredito é legal, é bacana. Deu certo na Libertadores. Do ano passado, né? Desse ano já não deu. Deu certo contra o Corinthians. Vem dando certo nos jogos em casa. Mas uma hora eu acredito e não vai. E é o Flamengo, né? Apesar de não ter um grande time, mas tem um grande treinador. Né? E tem uma torcida significativa em Belo Horizonte. Que vem aqui, né? Que vem e que já está aqui. Tem muita gente aqui também, né? É um jogo difícil para o Atlético. Eu ainda acho que Agora, o mais difícil para mim do Atlético é amanhã, contra o Atlético Paranaense. Lá é difícil. É barra o Atlético. E o Leandro Lopes está querendo saber aqui, bola na área. Vocês acham que o Galo vai reverter o placar contra o Flamengo e o Cruzeiro passa? Tem que esperar para ver, né? Pode ser. Ainda. É o futebol. Tanto não pode dar vamos falar, eu acredito, que é dos dois lados, né? Mas é possível, sim. Eu acho que os dois estão abertos. Pode dar Cruzeiro, pode dar Santos, pode dar Atlético, pode dar Flamengo. Ninguém decidiu a parada no primeiro jogo. Nem o Cruzeiro que venceu e nem o Atlético que perdeu. Eu acho que o jogo de amanhã é uma parada tortíssima para o Atlético. Eu arriscaria até dizer que a vitória está beirando o impossível, Bel. Não sei. E mais um rubro-negro no caminho. É complicado, sim. E o mais complicado é que vai mexer totalmente na tabela. Dependendo do arranjo dos resultados, o Atlético pode cair para a 8ª posição. Então o Levi tá certo. Vamos poupar também. Porque, olha só, a Copa do Brasil é o caminho mais curto para a Libertadores. Tá? E o Atlético tá na bica ali. Então é encarar a Copa do Brasil e pensar em Libertadores, que o título está mais ou menos... Você acha que o Levi deveria poupar para amanhã? Mas eu não acho. Eu acho que não. Eu também não tem como poupar ninguém, não. A força. Estou jogando lá com a turma lá de... Todo mundo do departamento médico, né? Tem como, não. Já tem um time lá dentro. Verdade. Tem esse fator complicante. Eu sou contra essa... Aliás, eu tô vendo a imagem. Esse pênalti aí... Esse pênalti, pra mim, foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida. O que o Josué quis fazer ali, só ele que sabe. Ele trupicou, como a gente diz lá em São Paulo. Ele deu um pênalti de cabeça. Ele trupicou. Ele tropeçou e se atirou. Agora, eu queria entrar em defesa do Pierre, porque muita gente criticou o Pierre e tudo mais. O Pierre foi jogar, eu elogio o Levi Coupe por ter escalado, por ter colocado ele no jogo. E o Pierre de ter encarado, porque tinha perdido um irmão assassinado, tinha voltado. O Levi fez isso para motivar o jogador, Claro que você entra mal, imagina a situação. Só que eu dou parabéns para o Levi Coupe de ter mantido, de ter bancado a permanência do Pierre. Fisicamente ele estava bem, estava cansado da viagem ali no máximo, mas assim, a cabeça dele voltada. Agora, futebol é aquela coisa, entrou em campo, está jogando bem, virou um herói. Não jogou bem? Porque tem vários motivos, sei o que tal. Profissionalismo, essa é a palavra.